Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo falando sobre mediunidade. Ontem coloquei aí um vídeo, falando sobre métodos, e eficácia, de incorporação aí. E hoje a gente vai falar sobre concentração, incorporação e concentração. Vou trazer algumas vivências, e também trazer muito desse texto hoje baseado ainda num texto de Rodrigo Queiroz, do livro Mediunidade na Umbanda, tá? Mas vou trazer dentro da visão de tudo aquilo que eu vivi, com o meu tio, com a minha mãe, nos terreiros de Umbanda por onde eu passei, tá bom? A concentração é um dos métodos utilizados durante o desenvolvimento e é sobre ele que vou explicar um pouco mais agora. Isso o Rodrigo Queiroz falando aqui no texto dele, tá? Muitas pessoas se questionam sobre o tempo em que se dá por completo o desenvolvimento. É uma dúvida latente para quem está em desenvolvimento e não sente nenhuma grande evolução no seu dia a dia. Vivem-se, então, um sofrimento por não saber quando exatamente o desenvolvimento vai ser finalizado. É uma preocupação muito grande, né? Mas eu gosto de dizer sempre, gente, o desenvolvimento mediúnico é para a vida toda. Porque a vida toda você vai estar afinizando com outros espíritos, Então, assim, vai ter um momento em que você vai estar se afinizando com um espírito tal, depois você vai se afinizar com outros, como dizia na Umbanda do meu tio, suspendem, quer dizer, não vão vir mais incorporar, e aí outros virão e você vai ter que se adaptar a esse processo. Meu tio foi assim, até quase ele desencarnar, Ele teve incorporação, minha mãe que me corrige aí depois se eu estiver errada. É a vovô do Congo, pai Jeremias, pai Zé, acho que tem um outro, não tenho muita certeza não, mas acho que tem outro, então vamos lá, três pretos velhos diferentes. Ele passou por todo o período de trabalho espiritual dele, Uns vinham e outros já não vinham mais, Então, assim, o último que eu conheci foi o pai Zé, O vô do Congo eu não conheci, o vô Jeremias eu vi uma vez só, Mas o pai Zé eu vi, Então, assim, a gente vai vendo o quanto que o médium pode trabalhar a vida toda e quantos espíritos ele pode vir incorporar. E sempre ele vai estar se afinizando com outros espíritos que virão, Então, pressa para desenvolver não tem, meu irmão nem minha irmã, Concentre-se no momento presente. É isso que você vai aprender aqui hoje, ó. Por esse motivo, isso o Rodrigo Queiroz falando aqui agora, ó. Por esse motivo, explico como ele se desdobra em cada indivíduo. Depende muito do método aplicado. Como citei acima. A concentração faz parte desta lista. E, normalmente, ela acontece quando a pessoa é inserida numa roda de médiuns, incorporantes ou não. E, então, a corrente se concentra em uma determinada vibração. Se é caboclo, tocam-se pontos de caboclo. E aí a pessoa vai sentir a irradiação do caboclo, Se é preto velho, vai sentir a irradiação de um preto velho ou uma preta velha. Também pode ser uma cabocla, lá no caso dos caboclos, Se é uma linha de Herê, se é de Pombagira, de Exu, entende? Então, assim, de maneira que for trocando a linha, ela vai sentindo. Alguns ela vai sentir, outros ela não vai sentir. Mas depois, mais à frente, ela vai sentir. Porque os médios, têm que desenvolver nas 7 linhas de Umbanda, Então, olha, o novato começa a se concentrar e passa a sentir uma alteração vibratória. A entidade se aproximando até que se dá o transe, até que se dá essa afinização, A entidade se aproxima do campo eletromagnético dele, E aí começa a ter o transe aí. Então, isso vai aos poucos, o médium vai ficar lembrando de muita coisa, ele vai sentir como se fosse muito ele, Então, é por isso que o desenvolvimento mediúnico é devagar, sabe? Não precisa ter pressa, você tem que se concentrar em cada dia de trabalho, em cada parte do seu desenvolvimento,
e estar de coração aberto, porque o resto vai acontecer com certeza, com certeza. Tudo isso acontece na primeira fase do desenvolvimento, né? Então, assim, essa é a primeira fase. Depois, o desenvolvimento, ele vai continuar em pequenas etapas, em pequenas mudanças, para afinização com outros guias. Mas o que é importante é você saber que aquele momento da aproximação do guia espiritual ao seu campo eletromagnético vai te causar algo diferente. Que em primeiro momento você pode vir a pensar que você está passando mal, mas não é um passar mal. Não é algo que vai te levar para o hospital. Muitas das vezes a pessoa vai antes no hospital para depois ir procurar um terreiro de umbanda, porque os médicos não acham explicação para nada daquilo, né? Mas é mediunidade. E aí depois, quando você entende que tudo roda ao seu redor, mas que você permanece ali em pé, isso é o seu campo eletromagnético, por isso essa sensação de que está tudo rodando, mas é o seu campo eletromagnético, né? E você fazendo, né, respirações, entendendo que aquilo tudo está ali ao seu redor, que você não vai cair, que você não vai passar mal, que não tem ninguém te machucando, né? Porque tem gente que grita, né? E porque se desespera, é uma sensação que para eles é horrível, é ruim. Mas depois, quando se acalma, isso tudo diminui muito. Acaba sendo mais um automático. Devagar você sente, e aí você permite, a afinização acontece, e aí o transe se efetiva, né? A concentração é um método extremamente eficaz e que não exige muito do médium, a não ser exercícios meditativos e de esvaziamento da mente. Gente, não tem jeito. Antigamente se sofria muito para desenvolver mediunidade por conta disso. Não se tinha o conhecimento de que, controlando o seu mental, entendendo todo aquele processo, você vai passar por aquilo de uma forma muito mais tranquila do que você ficar ali com aquela... É como se você estivesse impossibilitando o transe, né? Quando você tem medo, quando você se desespera, quando você acha que você vai cair, que você vai se machucar, né? Agora, quando você consegue doutrinar o seu mental, você consegue perceber que você não vai passar mal, né? Você consegue controlar até para não cair. Porque muitas das mediunidades hoje em dia são semiconscientes ou conscientes. Hoje em dia é muito, mas é muito raro existir uma mediunidade inconsciente. E quando ela existe, gente, vem cá, o médium quase não aprende nada. Por quê? Exatamente por ter uma semiconsciência ou uma consciência é que o médium aprende. Ele precisa evoluir, ele precisa se melhorar enquanto espírito. E se ele apaga totalmente, o que vai valer aquele trabalho ali para ele? Nada, né? Porque ele não vai sair dali aprendendo nada. Então, hoje em dia, os guias espirituais nos deixam ouvir, né, alguns atendimentos ou até quiçá todos os atendimentos, justamente para poder o médium evoluir, né? Não existe mais a necessidade de fazer o médium dormir para que as coisas aconteçam. O médium se desdobra e vai para uma colônia espiritual para que o guia espiritual possa usar o seu corpo. Já não existe mais essa necessidade. O estudo, ele é importante por isso, né? Porque ele te mostra que você precisa trabalhar junto com a espiritualidade, permitindo para que você possa aprender, né? Então, assim, existem várias técnicas, né? O Rodrigo Queiroz, ele fala de uma técnica que chama Mindfulness. É uma técnica de atenção plana, para que você preste atenção, né? É uma meditação guiada que vai te ensinar a ter foco. Então, assim, eu penso o seguinte, nem precisa ser esse tipo de meditação, né? Existem outras meditações, existem meditações umbandistas hoje em dia, né, aos montes aí no YouTube. E devagar, né, eu vou inserir aqui no nosso canal também. Já temos uma aí que eu coloquei, né? Não tem muitos vídeos passados, não. Tem nem uma semana que passou. Então, dá uma olhada aí, é uma meditação na força de Paiobaluaí, né? Então, existem muitas meditações que vão auxiliar a você sentir a linha de trabalho daquela sessão, daquela gira, com mais calma, com mais tranquilidade, podendo assim
se dedicar melhor ao seu desenvolvimento mediúnico e se afinizar melhor com o seu guia, até mesmo no seu dia a dia. Porque quando um preto velho se aproxima, você já sente a presença dele e você já consegue entender, ah, é o preto velho, ah, é a preta velha. Quando é um caboclo, você também sente. E quando é um espírito, né, obsessor, um espírito negativado, você vai sentir a diferença que não é um espírito de luz, né? Então vai ficar muito mais difícil de você passar por uma mistificação, né? Que é quando um espírito, né, negativado, um espírito trevoso, malicioso até, ele se passa por um guia espiritual de luz para enganar um médium, né? E isso é muito comum. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nas entrelinhas a gente consegue perceber que a mensagem dele não está sendo uma mensagem tão edificante assim, né? Que aquela sensação que ele causou se aproximar não era nada parecida com a do preto velho, nem do caboclo, nem da pombagira, nem do Exu, nem do Eri. Então, é devagar, tenha calma, tenha paciência, né? Pesquise meditações e fique de olho aqui no nosso canal, porque muitas meditações vão aparecer aqui para que você possa se auxiliar o seu desenvolvimento mediúnico, tá certo? Então é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham gostado de entender que as técnicas meditativas vão auxiliar você a prestar atenção no seu corpo. O que está acontecendo ao redor? O que faz parte de você? O que faz parte daquilo que está no seu campo eletromagnético? O que é a sua mente? O que é a mente do espírito comunicante? Do espírito que vai incorporar, né? Que vai ali trabalhar naquela gira ou estar se afinizando com você naquele desenvolvimento. E qualquer dúvida que você tenha, deixa aí nos comentários, né? Num próximo vídeo eu procuro trazer aqui para você, né? Se for possível, né? Porque nem todo mundo tem o conhecimento de tudo, né, meus irmãos? A espiritualidade é que nos traz devagarzinho, que é através dos livros, que é através dos ensinamentos durante o trabalho, na prática de incorporação dentro do terreno. Então é isso, meus irmãos. Meu saravá fraterno a todos. Que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Axé.